Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Digina Torres. Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Essa semana vamos falar sobre o crime de importunação sexual. Vocês sabem o que ele significa? Bom, a lei número 13.618 ela entrou em vigor recentemente, no dia 24 de setembro de 2018, e alterou o texto do Código Penal para inserir o crime de importunação sexual, ou seja, ainda é muito recente. Nós convidamos mulheres que estão à frente de projetos e acompanhamento de casos de importunação sexual para conversar um pouco conosco sobre o que é o crime de importunação sexual e como as mulheres, não só as mulheres, mas como todas as pessoas podem denunciar e agir de maneira preventiva também contra ele. Valdilene Oliveira Martins é advogada de família e criminalista, atua exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, faz parte do coletivo Advogados do Brasil, do coletivo Mulheres Pretas no Poder e é palestrante, feminista e ativista negra. Vamos ouvi-la. Olá, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada de família e sou advogada criminalista também. Eu atuo exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Eu também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe, que é mais um braço para fortalecer a luta de prevenção, combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o crime de importunação sexual. Esse crime ele foi inserido no Código Penal, o artigo 215-A, em setembro de 2018, através da Lei 13.718. Houve um caso em São Paulo de um determinado homem que ejaculou em uma mulher num transporte coletivo sem a sua autorização. O tipo penal do artigo 215-A diz assim: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. E a sanção punitiva vai de 1 a 5 anos de reclusão. Então, esse crime ele veio para suprir uma lacuna jurídica que existia. Antes dele, existia a importunação ofensiva ao pudor, que era uma contravenção penal punida com multa, que se tipificava como apenas o assédio verbal, quando alguém importuna outra pessoa em local público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. O problema dessa contravenção penal é que nunca dava em nada, punida com pena, e o bem que essa contravenção tutelava era o pudor público. A liberdade sexual da pessoa era esquecida. E a importunação sexual ela veio para garantir, para tutelar a liberdade sexual da pessoa. Eu quero deixar aqui claro para vocês que a importunação sexual pode ser contra a pessoa de qualquer gênero. Uma pessoa do gênero masculino pode ser vítima de importunação sexual, mas a gente sabe que esses crimes sexuais, a regra massacrante de vítimas são pessoas do gênero feminino, Mas que fique claro que uma pessoa do gênero masculino também pode sofrer importunação sexual. E aí, gente, tem o estupro, que é um crime muito mais gravoso, que está no artigo 213 do Código Penal, que tem uma punição mais severa, que inclusive é um crime hediondo. Então, antes de existir a importunação sexual, só existia essa contravenção, importunação ofensiva ao pudor, ou o estupro. Então, como ficava esse vácuo, essa lacuna jurídica, a maioria dos casos era mesmo, quando não era muito severo, tinha esse meio termo, porque a pena do estupro é muito gravosa, eles colocavam como importunação ofensiva ao pudor e terminava por contribuir com a impunidade mesmo, porque como a pena de multa, não dava exemplo nenhum, não se via de fato de exemplo nenhum.
E agora várias pessoas já foram presas, inclusive estão respondendo processos por esse crime de importunação sexual, que acontece muito em locais públicos, em transportes coletivos, em festas, né? Principalmente o Carnaval. O Carnaval 2019 foi o primeiro onde esse crime já estava vigente e teve vários casos, porque é incrível que se precise dizer a pessoas civilmente capazes que ninguém deve praticar ato libidinoso com outra pessoa, pegar, tocar, beijar, se masturbar de junto, fazer gesto ou dizer alguma coisa obscena sem a pessoa permitir. O que caracteriza esses crimes é isso, é a permissão da pessoa que não é dada. Porque pode sim acontecer tudo isso, todos os atos libidinosos, né? Prática de sexo e tudo, quando há o consenso das partes envolvidas naquela ação ou naquele ato. Infelizmente no Brasil, os crimes sexuais, a mulher, né, é sempre a maior vítima, porque a mulher é vista ainda como um objeto sexual, como coisa para ser usufruída e utilizada pelo homem ao seu bel prazer. A nossa cultura é ainda machista, sexista, tudo isso forjado pelo patriarcado, onde se pressupõe uma supremacia masculina e tudo que é visto convencionado como feminino é visto como inferior. Então, todas as características que são vistas convencionadas como feminina, elas são consideradas inferiores e o homem não pode demonstrar. Tipo sensibilidade, emoção, chorar, né, ter empatia, ser sensível, mostrar carência, mostrar fragilidade. Então, essa nossa cultura, ela é severa de uma forma que mata mulheres todos os dias, porque a misoginia ela pode ser agravada de uma forma até acontecer o feminicídio, né? Que é o homicídio qualificado pelo feminicídio, que o feminicídio quer dizer que a mulher morreu pelo simples fato de ser mulher. E nós educamos, infelizmente, ainda as nossas crianças de forma sexista, dizendo que menino tem que fazer isso, menina tem que fazer aquilo. E esse engessamento das personalidades e das variáveis das pessoas, das subjetividades, ele retorna de uma forma muito severa, né? Porque morrem mulheres todos os dias e o índice de suicídio entre os homens é imenso. Na adolescência e no período de adultos jovens, o índice de suicídio entre os homens é de 79%. O homem é engessado, né, no bercinho azul, onde tem a desculpa na cabeceira, e a mulher engessada no bercinho cor-de-rosa, onde tem a culpa na cabeceira. E assim a gente se cria ouvindo que tudo é culpa da mulher e todas as mazelas praticadas pelo masculino são justificadas culpabilizando o feminino. É desse jeito que a gente cria nossas crianças e é de uma forma tão naturalizada que a gente nem percebe. Sabe aquele menino que todo mundo diz que é pegador, que é namorador, que saiu ao pai, que é macho mesmo, né? Sabe aquela menina que é sensível, docinha, meiga, princesinha do papai? Então é isso que a gente faz. E aí, não é nada demais você criar sua filha para ser princesa. Se você quer criar sua filha para ser princesa, não tem problema nenhum. Só que você precisa explicar a ela que o ideal para ser princesa é que ela seja dona do castelo. É que ela tenha autonomia, que ela seja uma pessoa de decisão, que ela tenha as rédeas da vida dela nas suas próprias mãos. Aos meninos, nós temos que ensinar que eles são seres humanos, que eles têm direito de dizer não também, eles não são forçados a fazer sexo com qualquer mulher, eles podem dizer não sem que ninguém questione a masculinidade deles. Eles têm que respeitar todas as pessoas e principalmente as mulheres. Eles não podem ver as mulheres como inferiores, elas não são superiores e eles também não podem considerá-las inferiores. As mulheres são seres humanos iguais a eles, com defeitos e qualidades da mesma forma. E que eles também têm responsabilidade, né, sobre as coisas da vida. Num relacionamento, os homens têm que ter responsabilidade também com relação à contracepção.
as divisões das tarefas domésticas, tudo isso tem que ser dividido. Então, gente, o crime de importunação sexual, ele é mais uma forma de violência contra a mulher. Onde a liberdade, porque a cultura patriarcal é contra a liberdade feminina. E a liberdade sexual, então. Então é isso. É aquele homem que considera que ele tem direito de tocar, de pegar naquela mulher, porque é mulher. E ela tem que aceitar e se calar. E a gente não pode mais pactuar com isso. É necessário que se faça uma revisão nessa educação que nós damos às nossas crianças. Precisamos educar para a equidade e para o respeito. As crianças precisam entender que elas são iguais em direitos e obrigações, que os homens são iguais às mulheres em direitos e obrigações, e que o mundo é feito para todos e todas as pessoas, com suas subjetividades e suas diferenças, e a gente precisa aceitar isso e viver da melhor forma possível, tendo um mínimo de empatia, o mínimo de respeito, mesmo que você não concorde com aquelas ações daquela pessoa. Somos livres para fazermos o que bem entendemos em nossas vidas, desde que não cometamos crimes. Certo dia eu estava no terminal dia, um horário de pico, uma movimentação intensa, né? Era entre 17h30 e 18 horas. Eu estava em pé, usando um vestido, né, normal, com um short por debaixo, tênis, encostada um pouco entre a mureta e um quiosque que fica no terminal dia. E aí, aquela movimentação toda, a gente saindo do ônibus, entrando, circulando, né, para ir para o seu ponto. E eu, bem atenta, sempre estive, né, sempre fico bastante atenta quando estou em terminal, por conta de assalto, por conta de várias outras coisas. E aí, eu vejo um senhor vindo um pouco pela minha direção, olhando para os lados, né? De início eu até pensei que ele estava meio zonzo ou coisa do tipo, mas não, né? Depois eu entendi o que ele estava pensando, né? O que ele iria fazer. E aí ele foi se aproximando e meio que fingiu que tinha tropeçado com ele mesmo, não sei, e foi botando a mão por debaixo do meu vestido, né? Para levantar meu vestido, para topar em mim. E aí, quando eu vi que ele já estava próximo, já estava quase levantando meu vestido, eu dei um empurrão nele. Na hora eu nem pensei, eu simplesmente empurrei ele. E aí ele caiu por cima do banco e bateu o ombro numa moça, né? A moça tomou um susto até. E tinha umas pessoas do meu lado, né? Que não entendeu porque eu tinha empurrado. E ele ficou meio assim, estranhou, né, a minha atitude. Eu acho que ele pensou que eu ia ficar calada, que eu não ia, sabe, não ia demonstrar nada, né? Que eu não ia revidar, né? E aí uma moça falou, toma cuidado, é um senhor. Aí eu cheguei e comecei a falar, seu velho safado, você queria levantar meu vestido, você pensa que eu não percebi, né? Eu comecei a revidar, no momento eu fiquei muito, sabe, indignada, revoltada, e eu comecei a falar, e foi aí que as pessoas ao redor perceberam a situação e começaram a olhar torto para ele. Ele levantou meio como que não quisesse nada e saiu em direção a outro ponto, todo desconfiado, e eu continuei falando e, enfim, foi isso que aconteceu, né? É um momento que a gente fica super constrangida e indignada, né? É uma coisa inadmissível. E eu tive, né, essa reação de revidar, de empurrar, mas tem pessoas que já não têm essa mesma reação e se oprime. Eu acho que é um espaço muito importante, né, de falar, de colocar a boca no mundo mesmo, para que outras pessoas possam falar e que não fique, né, impune, né? E é isso. Convidamos a Tenente Coronel Camila Paiva, do Corpo de Bombeiros de Alagoas, que está à frente da campanha Assédio no Quartel, acompanha denúncias de assédio sofrido pelas mulheres militares, tanto dos bombeiros como da Polícia Militar, para nos contar um pouco sobre essa experiência, sobre o desenvolvimento desses projetos e também a forma como essas mulheres podem denunciar e ser acolhidas nesse processo. Meu nome é Camila Paiva, sou Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.
Fui a primeira oficial feminina da corporação e estou completando 19 anos de serviço dentro da minha instituição. E ao longo da minha carreira, por vários momentos, eu presenciei, eu recebi relatos de situações de mulheres que sofreram vítimas desse crime de importunação sexual, como também outros crimes de assédio sexual, abuso. E diante disso, já numa posição de comando, já numa posição privilegiada que eu ocupo hoje, me vi na obrigação de ser voz para essas mulheres, já que dentro da instituição militar é um tema muito difícil de ser abordado, é um tabu, porque a cultura machista que já existe dentro da sociedade, ela é ainda mais latente dentro das instituições. Então, devido ao efetivo, né, ser geralmente 90% composto de 90% de homens e 10% de mulheres. Então, fica ainda mais evidenciada essa cultura machista. Além do que, pela própria estrutura hierarquizada, né, com base na hierarquia e disciplina, dificulta ainda mais para que as mulheres denunciem esse tipo de ação. Então, em vista disso, inclusive eu sendo até vítima, né, fui vítima de crime contra a honra por causa do machismo, eu me vi na obrigação de abraçar essa luta e ser voz de várias mulheres. Eu já trabalhava com palestras, né, em vários estados, em várias corporações, justamente levantando a questão da presença da mulher, da luta por equidade, por respeito, por direitos e oportunidades. E esse tema de assédio, importunação sexual, de abuso, ele sempre foi um tema muito difícil de se abordar dentro das instituições. Porém, no meio do 2020, por volta de julho de 2020, tivemos um caso no Ceará em que em um grupo de WhatsApp, um homem, um militar, um sargento, postou um áudio falando que as mulheres dentro da instituição militar elas deveriam servir unicamente para tirar o estresse do homem. Ele falou com cunho, conotação sexual, ou seja, eles estavam lá no serviço e quando chegassem no quartel estressado, as PFEM, como são chamadas policiais femininas, deveriam estar lá, meia hora com um, meia hora com o outro, ele usou essas palavras. E aí, como eu já conhecia alguns militares do Ceará, justamente por esse meu trabalho, elas me enviaram um áudio e eu fiz um vídeo e no vídeo eu reproduzi o áudio e isso daí serviu de gatilho para que muitas mulheres começassem a me procurar e a falar sobre o assunto, a dizer que foram vítimas, a contar os seus relatos e as suas histórias, o que me impactou demais, vendo o quanto esse tipo de situação era comum. Mulheres vítimas do machismo e, em consequência, de assédio, de importunação, de abuso sexual dentro das instituições. A partir daí, eu decidi fazer uma postagem no Instagram, utilizando uma foto minha preta e branca e falando sobre um dos casos que eu recebi. E eu utilizei o codinome de Maria e contei a história, né? Falando como personagem Maria, mas não identifiquei vítima, nem agressor, nem local do que tinha acontecido. Mas relatei um dos casos que chegou até mim e desafiei que outras mulheres fizessem o mesmo, contassem as histórias de Marias que elas conheciam, ou vividas por elas ou por companheiras. Então, elas utilizavam a Maria, trabalhava em um quartel e seu superior hierárquico lhe coagiu, se ensinou para ela e contou várias histórias. E a partir daí, eu recebi centenas de relatos. Foi assim que surgiu o movimento Somos Todas Marias, que foi a união de mulheres que relataram situações vividas justamente para combater esse tipo de ação dentro das instituições.
E a partir daí esse movimento teve repercussão nacional, e pudemos ter contato com várias autoridades que se juntaram a nós nessa luta. Então, tivemos uma reunião com a Secretaria da Mulher da Câmara Federal, onde foi construído um documento com várias propostas para prevenir e combater esse tipo de crime, né? Como, por exemplo, a criação de uma ouvidoria em que existisse uma mulher ouvidora que pudesse receber, acolher e acompanhar mulheres vítimas desse tipo de crime e cobrar a devida apuração do caso. Que fosse incluído nas matérias básicas, nos cursos de formação, o tema para discussão, justamente para haver uma reeducação, né, uma mudança cultural dentro das instituições, que fosse previsto na legislação, nos regulamentos, esse tipo de crime que hoje não existe. Então, que fosse incluído para que aqueles que cometessem esse tipo de crime pudessem ser devidamente punidos. Série de palestras, série de eventos de discussão desse tema com a tropa, entre outras medidas. Então, esse documento foi feito e foi encaminhado pela Secretaria da Mulher da Câmara Federal para todos os secretários de Segurança Pública do Brasil. Então, todos os estados receberam esse documento e foi uma das medidas para combater esse tipo de crime. Além disso, nós também mantivemos contato com a juíza federal da Justiça Militar, a doutora Mariana Aquino, que já militava nesse assunto de defesa dos direitos da mulher. E aí ela também se envolveu bastante no tema, e juntamente com o doutor Rodrigo Furô, que é juiz de direito de Goiás, fizeram uma pesquisa com as mulheres militares, tanto federais quanto estaduais, e constataram que 74% das entrevistadas já foram vítimas de algum tipo desses crimes, de assédio sexual, importunação sexual e abuso sexual. Então, participamos de várias palestras, de vários eventos, justamente para discutir o tema e trazer possibilidades de combate, né, e de proteção para as mulheres dentro do seu ambiente de trabalho. Vemos o quanto é importante a união de mulheres no combate a esse tipo de crime, visto que as consequências são inúmeras, muitas vezes irreversíveis. Tivemos contato com mulheres que desenvolveram depressão, síndrome do pânico, que foram reformadas por problema psiquiátrico, que pediram baixa da instituição, que foram expulsas da instituição por não cederem a esse tipo de situação. Então, enquanto a gente não entender a gravidade do problema, a gente não vai buscar a efetiva solução. Então, é importantíssimo esse debate, essa luta, essa discussão, e que a gente possa cada vez mais nos unirmos para que possamos ocupar os nossos espaços, sendo respeitadas enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional. Muito obrigada, um beijo em todos. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Uma das coisas que chamaram a atenção esta semana durante a repercussão da invasão do Congresso dos Estados Unidos foi o comportamento da grande mídia brasileira. Um ataque à democracia, disseram. Longe de mim discordar de que realmente foi um ataque à democracia e que o maior responsável foi o presidente americano Donald Trump.
Esses mesmos grupos de comunicação são corresponsáveis pela chegada ao poder de alguém com as mesmas características do embuste de lá. O mito dos tolos, antes mesmo de assumir o poder, já incitava a violência, se comportava de forma preconceituosa e racista e mentia descaradamente, coisa que não mudou de lá para cá. Nas mídias sociais, a frase mais utilizada foi: a invasão do Capitólio é uma prévia do que acontecerá no Brasil em 2022. Para reforçar o temor de todos que respeitam o sistema democrático de direito, Bolsonaro não deixou barato e saiu com mais uma ameaça, abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos, fecha aspas. E por que a insistência do presidente em voto por cédula? Para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, para ter uma justificativa em caso de derrota e incitar os seus apoiadores, assim como Trump fez nos Estados Unidos. A urna eletrônica é segura. Pude comprovar quando fui mesário por 3 eleições consecutivas. Ela não tem conexão com a internet e antes do primeiro voto na sessão emitimos a 0ª, para comprovar que a urna não está com nenhum voto computado. No final da votação, os fiscais dos partidos têm acesso à quantidade de votos que cada candidato recebeu, quantidade de votos válidos, nulos, brancos e abstenções. Ou seja, a maneira falível em uma eleição é votar por cédula de papel. E a história comprova vários casos de crimes por fraudes em votações antes das urnas eletrônicas. O Brasil de hoje poderia ter sido outro, mas a elite brasileira, que controla bancos e meios de comunicação, optou pelo que tínhamos de pior. E isso não é novidade. Eles já optaram por ditadores antes. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Na última quarta-feira, no dia 6, houve a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de apoiadores do presidente Donald Trump que não aceitam a derrota do ex-presidente, né? Então, eles tentaram entrar no Congresso e conseguiram, né? Para tentar barrar a confirmação de Joe Biden, que foi eleito democraticamente como novo presidente dos Estados Unidos. Bom, muita confusão, houve morte. Até então, as investigações do FBI comprovam que mais de 90 pessoas foram presas, mas o que eu fiquei intrigada com a situação é porque o Capitólio ele é conhecido por ser um local que tem o maior esquema de segurança do mundo. Aliás, os Estados Unidos, de maneira geral, têm um esquema de segurança muito forte. E eu fico aqui intrigada, né, quando eu fiquei olhando as fotos, né, dos manifestantes que invadiram o Capitólio. Eram fotos de homens assim que entraram mesmo, seguraram púlpitos, vandalizaram e não tomaram um tiro, uma pancada, né? Os policiais estavam bem amenos, ao contrário do que acontece quando há manifestações contra o racismo, manifestações contra a homofobia, enfim. Então, quando as pessoas começam a questionar, falar, vocês estão exagerando, eu acho que a gente pode começar a pensar também, a fazer essa autocrítica. Será que se esses manifestantes fossem negros, fossem latinos, fossem os nativos indígenas tentando invadir o Capitólio, teria esse mesmo fim? As pessoas conseguiriam entrar com facilidade, ofender policiais, segurar púlpitos, depredar algumas das salas, né, e fotografar. Muita gente fotografou as salas de maneira muito irônica. Eu acredito que não seria a mesma coisa, né? Nós temos aí a história para provar e os últimos acontecimentos e as últimas manifestações, como elas ocorreram nos Estados Unidos. Em relação ao Brasil, qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem.